Boa tarde, pessoal! Eu sou a Ana Lu e eu vim aqui compartilhar com vocês um conteúdo incrível sobre letras que te ajudam a ler. Durante essa live você vai aprender técnicas, curiosidades, dicas que podem ajudar e facilitar muito na hora da sua adaptação de atividade. Bom, eu tô aqui com o Instagram. E Instagram, eu preciso dizer que todos sejam bem-vindos, mas venham para o YouTube, porque aqui no YouTube eu vou compartilhar a tela e aí vocês vão conseguir ver todos os detalhes, tudo nos mínimos detalhes. E aqui no YouTube já tô com Juliana, Rose, Cleide, Célia, Eugênia. Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar esse conteúdo que eu gosto muito, muito, que é sobre letras. E aí vem a primeira pergunta: o que são letras? Compartilha comigo também, no ponto de vista de vocês, o que são letras. Vocês podem escrever no chat para mim, tá? Letras, na verdade, possuem uma nomenclatura, né, oficial, que são fontes, né? Letra que a gente digita, letra que a gente escreve. Boa tarde, pessoal de Minas. Aqui vai ser a primeira live, né? Blueberry perguntando. Sim, essa é a nossa primeira live de aquecimento do evento Adaptando na Prática, que começa em 2 semanas. E é muito bom vocês estarem aqui. Bom, vamos lá. Para a gente começar a compartilhar um pouquinho, queria começar aqui com uma frase. Faltam fontes adequadas às capacidades cognitivas e motoras das crianças. Quem disse isso foi Paulo, e esse sobrenome aí alemão que não vai sair. Mas, de certa forma, ele está correto, porque a fonte, a letra, ela determina se ela facilita ou se ela dificulta o aluno entender, interpretar e executar aquela atividade. Por exemplo, você fez uma atividade linda, perfeita, você estudou lá sobre o seu aluno, criou uma atividade bacana, mas aí na hora ele não fluiu legal, ele não fez legal. Você percebeu que ele sabia o conteúdo, mas mesmo assim não deu certo. Isso pode estar correlacionado à fonte, à letra que você usou. Porque, assim como temos alunos com baixa visão, que você precisa ter, então, né, uma caixa alta, uma letra maior, nós também temos crianças com dislexia, que existem fontes apropriadas. Crianças que vão ler melhor se as letras e as palavras estiverem com um espaçamento mais adequado. E é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje. Conta pra mim se vocês já ouviram falar nisso. Eu quero voltar aqui pro chat. Voltei, mas o meu chat não tá aqui. Esse aqui. Aqui. O pessoalzinho aqui comigo. Boa tarde, boa tarde. Chegou uma galerinha aqui, hein? Tô gostando de ver. Bom, depois dessa frase, quero compartilhar com vocês algumas dicas que vão te ajudar a escolher a fonte. Até o final da live, a minha intenção é entregar para você nome de fontes que são facilitadoras. Fonte apropriada para dislexia, fonte apropriada para quem está treinando a cursiva, para quem está aprendendo a escrever em cima do pontilhado, fontes para... Como é que é o nome? Fonte de caixa alta adequada, porque nem todas as fontes atendem, de fato. Por exemplo, se você baixa uma fonte e às vezes o A que está ali cursivo é diferente do A cursivo que você está ensinando. Isso acontece muito, principalmente porque tem uma diferença da região, né, do país. Daqui para Portugal, lá o A é diferente, então é por isso que tem muita controvérsia quando a gente vai baixar fontes. Olhem, vamos pegar aqui, vou explicar para vocês o que é a tipografia. Tipografia é a fonte que é a letra, mas que tem toda uma característica própria. E isso também vai te ajudar a identificar alguns erros na hora de você escolher uma fonte para criar uma adaptação de atividade. Olhem só.
eu fiz esse quadrinho aqui para apresentar para vocês. Vocês já tinham ouvido falar em linha ascendente e linha descendente? Isso também é novidade para mim. Mas eu achei muito importante, porque existem algumas fontes em que as letras, todas as letras possuem o mesmo tamanho, tão alinhado que isso dificulta a leitura. Se, igual tá aqui na palavra tipografia, se, por exemplo, o F e o G e o P, eles fossem mais estreitos, um pouquinho perto desse corpo principal da fonte, dificultaria muito a leitura. O aluno, né, o indivíduo que está aprendendo, ele pode se confundir. Então isso é legal compartilhar com vocês, eu achei muito interessante. Obviamente não precisamos saber, assim, em detalhes, assim, gravar, mas você vai saber que o que vai para cima da fonte, o que vai para baixo, faz muita diferença na hora da leitura. Olha só que legal. Deixa eu ver aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês mandem, tá? Que às vezes eu posso ir falando rápido demais algum certo conteúdo. Com essa percepção, tem algumas fontes que elas nos deixam um pouco... na hora que eu vou abrir uma aba aqui. Na hora que eu vou criar uma atividade, eu demoro muito sempre procurando uma fonte. Olhem só. Se eu escrevo aqui, ó, tem certas letras que você pode ver como fica naquele tipo de fonte para facilitar a sua escolha. Essa é uma dica incrível. Por exemplo, o que nós precisamos fugir na hora de escolher uma fonte? Que as letras não tenham entre si espelhamento. O que é isso? Por exemplo, B e D. Olha só, essa fonte aqui, ela é a Arial. Ela é básica, né? Ela é a primeira fonte que aparece quando a gente abre um documento do Word e um documento do CorelDRAW. Reparem que essas letras, elas se espelham, né? Olha só, se eu colocar do lado de cá. Isso pode confundir e atrapalhar demais na hora de uma leitura daquele indivíduo, daquele aluno que está aprendendo. Olha, essa fonte, inclusive, existem outras. Ó. Outro espelhamento muito comum é o P e o Q. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? Porque é natural do aluno, até quando está iniciando a escrita, espelhar. E aí, se acontecem esses erros na hora de uma criação de atividade, isso pode atrapalhar e dificultar. Fazer prolongar mais esse processo. Se você aprende algumas dessas dicas e técnicas, você vai conseguir até, quem sabe, melhorar o tempo de aprendizagem daquele aluno para aquele determinado contexto. Então, o primeiro ponto é sempre verificar se a letra, ela causa isso aqui, espelhamento. Depois disso, ainda tem outro quesito, que é o seguinte. Olhem só, além do espelhamento, pode acontecer da fonte possuir letras muito iguais, como o I e o L. O I e o L, eles confundem demais. Olha, no maiúsculo, nem tanto. No minúsculo, já fica um pouco complexo. Existem fontes que o I e o L são exatamente idênticos. Você já, com certeza, deve ter tido alguma dificuldade quando está lendo alguma coisa e tá lá L e I, né? E aí eles são idênticos e é complexo você entender isso de cara. Você lê duas vezes. Agora sim, boa tarde. Tô vendo se tem alguma dúvida aqui no meu chat, né? O pessoal do Instagram vem para o YouTube para vocês verem aqui na telinha e acompanhar com eles o que eu tô apresentando. Então, primeira dica para você encontrar a sua fonte perfeita para sua adaptação de atividade. Verifica se ela tem espelhamento, verifica se ela possui letras idênticas. Eu acho que tem uma fonte aqui. Eu estou testando aqui uma fonte para mostrar para vocês que tem uma fonte aqui. Ela é bem comum e o L e o I eles ficam muito repetidos. Próxima dica que você precisa estar de olho
Além das fontes espelhadas e das fontes que se repetem, o tamanho das fontes. Existem algumas letras que, por exemplo, se eu escrever o R e o N... Ah, não, aqui tá no maiúsculo, mas no minúsculo. Tá vendo que o R e o N, eles são muito parecidos? Isso pode causar também confusão na hora da leitura. Essa letra da Arial, ela, de fato, ela não é uma fonte muito adequada, tá? E ela é muito comum, a gente vê muito usada. Procura fonte. Olha, existem dois tipos de fontes, na verdade, né? Dois tipos que eu falo. Uma é a serifada e uma é a sans serifada, que quer dizer que ela não tem a serifa. O que é isso? Você já ouviu falar nisso? Comentem para mim aqui se vocês já ouviram falar sobre isso. O que é o que é serifada e a sans serifada. Eu vou colocar aqui na tela vou escrever aqui, ó, e ver se vocês conseguem me dizer a diferença. Ó, uma vai ser com serifa e uma vai ser sem serifa. Vou trocar aqui. Pronto, coloquei duas opções de fontes aqui na tela. Deixa eu ver se alguém compartilhou comigo, se sabe o que é serifado e o que não é serifado. Eu nunca ouvi falar disso. Isso é legal. O que é a serifa, pessoal? A serifa são esses tracinhos que modificam um pouquinho a letra. Repara que ali, ó, no L, em cima ele tem um tracinho, embaixo ele já faz um biquinho, né? Uma quinazinha. O T ali também tem, o R, o S. Isso representa que a letra é serifada. Se você for chegar lá no seu Word e começar a ver as fontes, você vai ver que várias fontes estão inclusas nessa questão de ser serifadas e a outra parte das fontes não possui serifa, como essa aqui de cima, que é a Arial. Ela é totalmente reta, totalmente sem traço. Aí, olha só, pesquisadores, alguns apontam que crianças não possuem muita dificuldade na leitura com as letras serifadas, que tem esses tracinhos, que isso passa bem despercebido. Mas existem outros que apontam que a fonte sem a serifa causa uma leitura, não é legibilidade, é uma leiturabilidade mais confortável, né? O leitor ele consegue ler sem ter que voltar, sem cansar muito as vistas, porque as letras no fundo, né? Se ela for muito trabalhada, ela cansa as suas vistas. Olha, tracinhos das palavras para baixo aí, ó. Psicoeducar, já sabia do que a gente estava falando, muito legal. E aí, para isso, existem fontes específicas para cada situação, né? Se você quiser aprimorar a sua adaptação de atividade. Vamos ver aqui algumas opções de fonte. Antes disso, queria compartilhar com vocês que, além de escolher uma boa fonte, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é o espaçamento. Olha só. Entre letras. Deixa eu aumentar a minha tela aqui para vocês poderem. Meu Deus. Ficou bem grande, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Uma coisa legal aqui de se aprender. Deixa eu diminuir aqui. São 3 coisinhas importantes. Vou chegar para cá. Pronto, olha, entre letras, entre linhas e... Não, entre palavras
e entrelinhas. Isso aqui tem a ver com o espaço que a gente dá entre as letras. Ah, eu botei tudo junto, vou ter que separar. Só um minutinho. Entre as letras, entre as palavras, na hora da construção de uma atividade. E entre as linhas, que, né? Essa eu acho que é a mais comum de ser usada, que é o espaçamento entre linhas. Facilmente você consegue usar isso ali no Word. Bem comum. Vou até abrir um Word aqui pra gente compartilhar e ver junto. Tá carregando aqui. Você já ouviu falar entre o espaçamento entre as letras, entre as palavras e entre as linhas? Comenta pra mim. Entre linhas. Vamos começar um por um, né? Entre linhas. Deixa eu dar uma olhada se vocês me responderam. Está ótimo assim. Olha, aqui no Word é muito fácil você verificar o espaçamento entre as linhas. Isso na hora da construção de uma atividade é muito legal. Você clica aqui, olha, e ele já te sugere algumas opções de espaçamento. Repara só, o que acontece quando eu escolho uma dessas opções. Ou eu faço um espaçamento bem maior, ou bem menorzinho. Olha essa, bem gigante. E você também tem ainda o espaçamento entre as letras. Que se você não sabe como fazer no Word, você seleciona o texto que você quer que tenha um espaçamento, é o espaço entre as letrinhas. Às vezes as letrinhas estão muito juntinhas, isso também dificulta a leitura e a escrita. Aí você vem aqui, ó, em fonte, clica aqui. E aqui, olha, abre uma subtelinha, você clica aqui em espaçamento de caracteres. E aqui, ó, você tanto escolhe, ó, normal é assim, ó, aparece aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tá meio pequeno aqui, né? Mas esse quadrinho, eu acho que eu não consigo aumentar ele. Expandido, que é quando já dá uma abertura entre as letras, ou até mesmo condensado, que é o contrário, é juntar todas as letrinhas. Isso é uma configuração que você faz na hora que você está ali formatando a sua atividade. Então, se eu colocar aqui, ó, normal, ou se eu colocar expandido, eu consigo dar espaço. E se esse espaço não for suficiente, você vem aqui, ó, e vai aumentando o espaço. Só você ir colocando aqui que você aumenta o espaço entre as linhas. No caso, entre as letras. Letras, é que a gente estava falando de linhas agora há pouco. E ainda tem o espaçamento entre as palavras. Porém, aqui no Word, eu não consegui encontrar como espaçar as palavras quando o seu texto já está descrito. Coisa que no Corel é mais fácil de ser feito. Mas nem todo mundo usa o Corel para adaptação de atividades. Não é mesmo? E aí, com base nisso aqui que você aprende, que existe espaçamento entre as linhas, que são de uma linha para outra, você coloca um espaçamento maior. Entre as letras, né, que você acaba tendo aqui, ó, um espaço entre as letras. Olha isso. Isso é espaçamento de letras. E o entre palavras, que é quando você... Deixa eu pegar aqui, vou escrever aqui. Entre palavras e palavras. Só para a gente poder ver o espaçamento apenas entre palavras. O Corel, ele possui uma configuração apenas para esse tipo de situação. Então, aqui, olha, espaçamento da palavra. Aparece pequenininho, né? Mas eu vou fazer aqui e vocês vão poder visualizar. Só ir aumentando e o espaçamento entre as palavras acontece. Isso também ajuda. Configuração simples que pode ajudar na leitura. E aí, olha só, com base nisso aqui, eu vou apresentar para vocês um textinho.
para que vocês possam visualizar isso que eu tô falando. E como faz diferença. Olha esse texto. Deixa eu botar aqui no chat para mim ver vocês. Olha só. O primeiro parágrafo, todos os textinhos são iguais, mas o primeiro parágrafo ele tá justo, ele não tem nenhum espaço, nem entre as palavras. Isso dificulta a leitura, certo? Isso aqui não é muito complicado de você ler. Depois vem um espaçamento normal, padrão, tanto entre linhas, quanto entre as letras, quanto entre as palavras. Aí você já consegue ler, se você já é alfabetizado e tem uma leitura boa, né? Mais para baixo, nós temos aqui um espaçamento entre linhas um pouco maior, que já fica, para aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade, já facilita bastante conseguir ler separadamente cada palavra e cada linha. E aqui no finalzinho eu tenho ainda uma versão mais espaçada, essa aqui, que é um espaçamento maior entre as linhas, que foi identificada como a mais fácil para a leitura da criança, porque ela consegue diferenciar uma linha da outra na hora que ela estiver lendo. Então, o espaçamento aqui entre as linhas é bem legal, você deixar sempre bem espaçado se o seu aluno não está alfabetizado, não lê ainda, tem dificuldade. Aqui, olha, a Clarice perguntou se esse espaçamento entre as palavras é possível no Word. Então, Clarice, eu não encontrei isso no Word. Eu até fiz algumas pesquisas e não achei essa função lá. Se você precisar fazer lá, eu sugiro que você faça manualmente mesmo. É um pouco trabalhoso, porque isso pode afetar toda a estrutura do que você estiver fazendo, mas talvez seja melhor. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou colocar normal. E aí, ó. E aí, olha só. Entre palavras e palavras. Só colocando espaço mesmo. Se alguém já viu e sabe como fazer, compartilha com a gente. Mas olha só. Aí eu dou um espaço aqui, espaço padrão. Você pode até contar, né? Por exemplo, colocar 5 espaços. E aí você vai ter. Mas realmente a função que faz diretamente quando você seleciona o texto, eu não consegui encontrar. Só das letras e das linhas. Vocês conseguiram compreender quanto essas pequenas dicas podem fazer diferença na hora de adaptar uma atividade? E esse aqui é muito legal. Essa dica aqui, deixa eu colocar mais para cá. Pronto, agora vocês visualizam todo o quadro, não estão visualizando? O que isso quer dizer, Ana? Isso aqui é uma tabela muito bacana, que ela te ajuda a escolher qual é o melhor tamanho da fonte para uma criança que tem menos de 7 anos, porque o tamanho da fonte é importante. Então, se a sua criança tem menos de 7 anos, você já vai colocar um texto no tamanho 24, a fonte no tamanho 24. E o mais legal é que, olha só, essa tabela mostra que cada linha da sua atividade deve conter no máximo 32 caracteres, 32 letras, 32, pensando aqui numa folha de 15 centímetros, no padrãozinho, caderninho normal. E ainda vem aqui uma característica mais avançada, que é para aqui na lateral, né? Você tem aqui, ó, 12,7 de coluna, e entre as linhas, conforme se for um texto, então você vai colocar um espaçamento que seja de 0,66. Você consegue chegar próximo nisso, desse valor, no Word, mas no Core você consegue colocar exatamente. Mas se você já der ali um espaçamento, você já consegue deixar bem mais visual. E aqui na tabela vem, olha, de 7 a 8 anos, fonte tamanho 18. De 8 a 9, fonte tamanho 16. De 9 a 10, 14. De 10 a 12, 12. E acima de 12, né,
11, e aqui vem tudo. É bem legal essa tabela. Acho que ela dá um norte legal na hora que você tá ali. Porque se os textos forem muito corridos, muito compridos, forem de um canto ao outro, com letras miudinhas, o aluno ele se perde. Quando ele começa aqui, chegou aqui, ele já esqueceu o que ele estava lendo, já desorientou, já não funciona legal. Essas dicas são bem bacanas. Ana, como usar aquele gerador de cruzadinha? Isso é lá dentro do curso. Tem lá aula explicando isso, né, Natasha? Sim, muito pontuais. Com essa visualização faz toda a diferença. Isso, Eugênia, exatamente. Se colocar, não precisa talvez aplicar todas as dicas, mas uma dica ou outra que você já usa, já faz uma modificação, você já facilita bastante esse trabalho com o seu aluno. Vai disponibilizar a tabela? Karine. Quem sabe? Eu vou deixar aqui para vocês embaixo. Mas eu não posso deixar embaixo porque a live vai sair do ar. Eu vou dar para vocês o nome de algumas fontes que são legais, boas de usar. Então já pega lápis e papel na mão e anota aí para você não perder. Mas no evento, adaptando na prática, vão ter muito mais coisas gratuitas, muito mais materiais, tabelas, links, muitas coisas. Vamos agora conhecer algumas das fontes, então, que eu prometi lá no início. Pode. Vou abaixar aqui do lado. O Leandro vai dar uma invadida na Oi, minha pessoal. live. Você tá aparecendo? Oi, Agora pessoal. está Boa tarde. aparecendo. Tá aqui a Ana Lu mostrando como fazer adaptação de atividades. A Ana é quem mais coloca a mão na massa aqui, cria e faz várias coisas legais. Você já deve ter visto ela nas oficinas, né? Pessoal, olha que interessante essa tabela que ela tá mostrando. 7 anos, menor que 7 anos. Você vai pensar assim, o meu aluno ele já tem 15 anos, eu vou usar, então, o maior que 12 lá embaixo, não é? Poxa, mas se o meu aluno, olha só, se o meu aluno é maior, tem mais que 12 anos, mas ele ainda não lê fluentemente, ele lê contando as letrinhas ali, falando sílaba por sílaba, qual é o tamanho de fonte que você vai usar da tabela? Qual é, hein, pessoal? Qual é? Vamos ver se vocês conseguem responder isso. É fácil de responder, hein? Para quem acompanha o Leandro. Vamos ver se alguém dá um chute aqui. O seu aluno tem dificuldade, fica lendo a letrinha lá, catando a letrinha. Qual que você vai usar? Mas ele tem 15 anos. Vamos ver se alguém comenta. Ninguém vai chutar? Deixa eu ver aqui no Instagram. Fonte 16, a Kate disse que é a fonte 16. Bom, eu acredito que é a fonte de tamanho 24. Eu usaria a maior fonte também. Até que ele comece a ler com fluência, né? Sim. Porque se você... Porque essa tabela ela é um norte, né? É um norte para alunos de todas as modalidades. Nosso aluno, geralmente, ele já tem uma necessidade, né, específica, especial, ele já precisa de uma adaptação. Então, dependendo, você que vai conhecer o seu aluno, né, obviamente. Se você, não, meu aluno lê legal, a necessidade dele é para outra, ok. Então, aí você pode até seguir a tabela. Mas se a dificuldade principal do seu aluno for talvez a leitura, você pode ir até fazendo testes. Joga uma fonte 24, daria um pouco mais pra frente. Já fluiu legal, foi bem. Vamos tentar um 18. E aí você vai... É a mesma coisa quando você tem um aluno com visão baixa, né? O aluno com visão baixa, ele quase lê assim, porque ele tem realmente muita dificuldade, no caso, né, da visão. E aí você vai testando várias caixas, né? Vários tamanhos de fonte, até que você encontra aquela que funciona legal. O mesmo você pode aplicar para alunos com necessidade que não é de visão, é só de leitura. E é o ponto que você está trabalhando. Acho que isso é... Creio que saber a hipótese da escrita do aluno ajudará na resposta. Inicio com 18 a 16. Indico 18 a 16. Dr. Lipp. Acho que é isso que está escrito aqui. Então, exatamente. De certa forma, você pode ir ali testando até você conseguir chegar
Aqui tá fluindo legal, então daqui a gente vai seguir. Então, vamos lá conhecer aquelas fontes que eu tava falando. Algumas fontes eu vou dar o nome para vocês anotem aí, que ela é bem legal. São fontes bacanas que você consegue baixar de forma gratuitamente na internet, tá bom? Eu vou abrir aqui do lado de cá para que vocês... A primeira, vocês sabiam que existem fontes que, se você, por exemplo, tá querendo adaptar para o seu aluno letras em libras ou letras em braille, já tem fonte apropriada para isso, que te ajuda, te dá um norte, e isso é muito legal. Olha só que legal. Tô pegando aqui uma pra você. Essa fonte aqui, olha que legal. Essa é uma fonte em libras. O legal dessa fonte é que ela te dá aqui o movimento, o sinal da letra. Aqui eu escrevi libras e eu vou mostrar para vocês que tem uma segunda opção dessa fonte, que ela ainda te dá a letrinha, ela ainda te indica a letrinha embaixo. Olha aqui que legal. Essa outra fonte de libras. Essa aqui tem a letrinha embaixo de cada sinal. Vocês estão conseguindo visualizar legal? Só me responde isso. Para me saber se esse tamanho tá legal para vocês poderem acompanhar. Escreve o nome das fontes no Word pra gente dar print, olha só. Mas aqui também dá para vocês darem print. Aqui também aparece a fonte como ela é. Fica tranquilo. Só queria... Sim, tá ótimo. Obrigada. Então tá, vou seguir esse tamanho aqui então. E aí, a gente... Além da de libras, a gente tem também a fonte do braille. Aí eu vou escrever do lado o nome. Peraí. Essa aqui é a fonte do braille, que ela também te dá um norte de como você pode colocar. Ó, o nome dessa fonte aqui, como você pode usar isso em algumas atividades, se você estiver trabalhando. Tá escrito braille. Esse aqui é o nome dessa fonte. Tô com duas telas aqui. Essa é essa aqui, braille. Braille fonte. Essa aqui é o nome, é até fácil de você pegar. Essa aqui é a Libras 2020. Vocês conseguem baixar essas fontes do site da Dafonte. Se vocês entrarem lá no site da Dafonte, vocês encontram cada fonte. Só tem que ficar ligado naqueles detalhes na hora de escolher a fonte. Verificar o espelhamento. Isso aqui isso é importante você saber. Na hora que você estiver criando a sua atividade. Olha, outra fonte legal é essa aqui. Imprensa pontilhada solução. Vou escrever aqui uma coisa para vocês identificarem qual é essa fonte. Vou escrever letras. Essa é uma letra pontilhada, só que no formato da letra impressa, né? Bastão. Tanto minúscula quanto maiúscula, ela vai funcionar legal. Essa é a pontilhada bastão e tem a pontilhada cursiva que eu vou compartilhar com vocês também. Que é essa aqui, cursiva pontilhada. É só pesquisar por esse nome que vocês conseguem. Essa aqui, olha que legal. Tá dando para visualizar? Pontilhado já é mais difícil, né? Vou aumentar o zoom, pessoal. Deixa eu acompanhar aqui no chat um pouquinho. Faço muitas atividades de Enigma e costumo usar essas fontes. Legal. Muito bacana. E ainda tem fonte que é mais indicada para quem tem aluno dislexo. Duas fontes. Uma muito comum é a Comic Sans. Vocês já ouviram falar na Comic Sans? Portaria. Isso. A Comic Sans. E essa fonte aqui que eu descobri agora, recentemente, fazendo pesquisa, é uma fonte indicada pela Associação Brasileira de Dislexia.
Peraí, que eu vou colocar aqui para vocês visualizarem. Por que que ela é legal? Vou colocar aqui. É a OpenDylex. Essa fonte aqui, pessoal. Deixa eu escrever aqui, ó. Letras que ajudam a ler. Eu vou colocar ela na fonte Dyslex para vocês conhecerem. Que legal. A associação indica essa fonte porque ela tem essa partezinha mais acentuada embaixo. Tá vendo? Essa parte mais escura da letra, quando pesa, facilita a leitura. O nome dessa letra aqui é essa aqui. Você também consegue baixar ela de forma gratuitamente. A outra fonte é a Comic Sans. Muito usada, inclusive, ela é usada... Ela é usada lá no Instagram, né? Nos stories, essa fonte faz parte lá justamente para ajudar, indicada para os dislexos que possuem a conta, porque ela é uma letra que ela tem espaçamento, não é serifada e ela tem um contorno, né, mais tenso. Então, essa é dica para quem trabalha com um aluno que tem dislexia. De preferência, fontes sem as serifas, igual eu comentei o que é as serifas, com contorno pontual, igual essas duas, tanto a Comic Sans quanto essa OpenDylex. E, como tá vendo? Repara que elas possuem um espaçamento já natural entre as letras, e isso facilita a leitura também, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat do YouTube. Faço muitas atividades. Amei o pontilhado, fica lindo mesmo. Rose. Fica muito legal. E uma letra cursiva. Vou compartilhar uma letra cursiva com vocês. Excelente também para trabalhar. Essa aqui, ó. Essa aqui é... O nome dela é Mamãe que Nos Fez. É um nome engraçado. Ó, aí você encontra o nome dela assim. Mamãe, sem o acento. Que nos... Fez tudo junto. Vou colocar aqui. É assim que você procura por essa cursiva. Ela é bem legal. Ela segue um padrãozinho ali, escreve tudo retinho. É bem legal. Tem as letras maiúsculas bem bacana. Por exemplo, o A, ó, ele é cursivo da mesma forma, ó. Bem legal. Deixa eu dar uma olhadinha no chat de novo, que eu tenho que ficar voltando. E aí, conseguiram copiar o nome das fontes? Essas fontes já são traduzidas? Sim. Só pesquisar esse nome que vocês conseguem baixar lá no site da dafonte.com. Legal, Cristine. Cristine disse que a primeira letra de Libras é mais usual e ela usou muito. Ela foi, durante muito tempo, professora de crianças surdas. Legal. As fontes, elas estão para nos ajudar e nos auxiliar. Basta a gente conseguir encontrar a fonte certa para o nosso aluno, para o nosso indivíduo, para quem, de acordo com as necessidades daquele aluno, daquela criança. Ficou alguma dúvida, pessoal? A ideia era compartilhar um pouquinho sobre os tipos variados de fonte, né? Que fonte não é só cursiva e bastão, né? Fonte tem muito mais aí para ajudar durante essa adaptação de atividade. As fontes é um recurso mínimo, é um recurso básico para você adaptar uma atividade.
do cursivo quase não se usa mais, é mesmo, Gislaine? Essa última que eu apresentei? Como é usado? Se você quiser compartilhar com a gente. Fechei aqui, abri, voltei de novo. Coloca no início da página, por favor. Vou colocar. Aqui tá bom? Deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Voltei pro chat. Tem que assistir no YouTube. É que aqui no YouTube você consegue visualizar, né, o que a gente compartilha na tela. No Instagram fica mais difícil. No Instagram está sem áudio. Nossa, sério? É realmente eu não li os comentários aqui do Instagram. Boa tarde, o vídeo não tem som. Desde o início. Tô verificando. Desde o início, pessoal, vocês não me escutavam? Não consigo ver a tela compartilhada. Tá. Boa tarde, entrou. Uai, está sem áudio. É. Poxa, pessoal. Eu não prestei atenção. Vou fechar então aqui o Instagram e vou abrir de novo, tá bom? Para ver se volta. Vamos ver se lá o áudio volta. Jeane, a primeira fonte aqui é a Libras 2020. Você encontra ela no site da Dafonte, dafonte.com. Olá, pessoal do Instagram. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Boa tarde. Olá. Vocês estão me ouvindo, pessoal do Insta? Conta pra mim se vocês estão me ouvindo. Peraí que o pessoal tá entrando. Se alguém tiver aqui do YouTube lá no Insta, também me fala, por favor. Agora sim, com áudio. Poxa, Raquel. Eu não sei quanto tempo vocês ficaram sem o áudio. Poxa vida, vocês não tiveram curiosidade nem de ir lá no YouTube? De ver o que tava rolando? Boa tarde pra vocês. No Instagram estava fazendo leitura labial. Ai, ai, poxa vida, agora a gente chegou ao final da nossa live. Mas se tem alguma dúvida, quem tá aí no Insta, pergunta que eu tô olhando pra vocês agora. Vou responder a vocês. E vocês aqui do YouTube, se tiver alguma coisa pra compartilhar, pra falar. Sim, Cleide, preciso dar. Eu tinha que ter dado um pouquinho mais de atenção aqui ao vídeo do Instagram. Pessoal entrando. Então, Cleide, a nossa live de hoje foi sobre letras que te ajudam a ler. E aqui a intenção da live era compartilhar algumas dicas, curiosidades, coisas interessantes. Vou dar um breve resumão. Foi compartilhar algumas dicas que podem facilitar e ajudar a criação da sua atividade. O que as fontes elas precisam ter? Espaçamento entre linhas de forma correta, espaçamento entre letras, entre as palavras, o tom, né? A cor, isso eu não cheguei a falar, mas a cor é importante, tá? Sempre muito legível, nunca usar cores que não são legíveis, cores apagadas, cores pastéis, não, cores fortes, vibrantes, tá? Falamos um pouquinho sobre algumas dicas na hora de você escolher uma fonte, que é você verificar se essa fonte possui letras espelhadas. Isso acontece geralmente com a letra D e B, Q e P. Se as letras elas são se elas podem também estar iguais, que é o que acontece com L e o I. E letras que podem confundir como o R e o N. Na hora que você digita, se eles forem muito idênticos, isso também dificulta a leitura. Principalmente, você também pode sempre verificar o A e o O. Tem fonte que não dá muita diferenciação entre o A e o O, e isso também dificulta muito.
E no final, agora compartilhei o nome de algumas fontes para que você possa baixar para o seu uso pessoal, sobre que facilitem aí a construção das atividades. Aí eu apresentei uma fonte de Libras, fonte de Braille, uma fonte cursiva, uma fonte bastão, fonte pontilhada, fonte indicada para pessoas com dislexia. Basicamente foi isso. Faltou falar alguma coisa? Deixa eu ver. Tem vários tipos de fontes, mas sempre usei com um olhar mais decorativo. Agora eu vou utilizar com essa visão de ajuda na leitura. Gostei muito da aula. Obrigada, Cat. Essa era a ideia, justamente. A gente se encanta muito pelas fontes cheias de desenhos, toda trabalhada, mas isso poderia talvez estar atrapalhando um pouquinho na hora na adaptação de uma atividade. Então, sim, ter esse olhar crítico na hora de construir a atividade pode acelerar aí esse processo, essa atividade que você vai entregar para ele. Chegou uma mensagem aqui, peraí que passou, voltando. Esse horário ficou inviável para quem trabalha. Fiquei triste porque não ficará gravado. Bom, Edith, vem pro evento, porque essas lives elas são de aquecimento pro evento, o evento que vai ser incrível de adaptação de atividades. E aí você vai ter o dia inteiro para assistir, porque o vídeo vai pro ar e ele não vai sair. Mas não fica chateada, não. Você não consegue nem um dia, todas as lives serão às 17 horas. Eu espero que você consiga participar de alguma. Não vai ficar gravado. Foi uma pergunta. Sim, não ficará gravado. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Sim, Edith. O evento vai ser bem legal. Quem não se inscreveu, o link tá na bio. Vai lá e se inscreve. Para você receber o seu crachá, o seu guia do evento. E vai ser muito legal. Obrigada, Raquel. Bom ter você aí. Então é isso. Vamos encerrar. Não consigo porque saio. Eu compreendi. Mas se você conseguir conectar lá na hora do seu transporte, quem sabe você consegue pegar um pouquinho. Amanhã tem live com o Leandro, às 17 horas. Vai ser um prazer quem poder estar conosco. Mais um dia. O evento será no mesmo horário? Não, Giane. O evento ele vai ser... O vídeo do evento é liberado pela manhã e ele vai ficar disponível para que você possa assistir no seu melhor horário, de acordo com a sua agenda. Tá bom? Amei. Então é isso. Alguma dúvida que tenha ficado? Eu que agradeço, Silvia. Foi bom ficar aqui um pouquinho com vocês, compartilhando um pouquinho dessas dicas. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê na próxima live. Um beijo. Tchau, pessoal do Insta.